Hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo mais técnico, né? A gente vai falar um pouco mais técnico aqui hoje. Quero trazer para vocês a respeito de alavancas de crescimento em empresas, né? Para fazer com que as empresas elas possam crescer de forma sustentável, onde que a gente consegue trazer mecanismos, principalmente do digital, para essas empresas, né? Muitas empresas chegam até mim achando que só fazer tráfego pago vai resolver o problema delas. Eu sempre falo, o tráfego pago impulsiona o que sua empresa é. Se sua empresa está um caos, está totalmente bagunçada, não vai conseguir suprir o faturamento, não vai conseguir ter resultados expressivos apenas com isso. Então é preciso ter umas alavancas onde você entenda o que precisa fazer, onde precisa atacar a dor, e aí eu tô falando de empresas, mas pode ser até você, pessoa mesmo, urgência. Cara, porque você fica tão bitolado, né, no operacional todo dia, que você não olha para o momento de crescimento da sua agência, você não olha para o momento de crescimento da sua empresa, você não olha para o momento que precisa tomar algumas decisões e acha que assim, vou fazer tráfego pago e vai dar certo. Se fizer tráfego pago, talvez você não dá conta de assumir todos os clientes que vêm e, em vez de explodir, você imploda, né? E a sua empresa, ela diminua de tamanho, ela se queime no mercado. Então, como fazer essas alavancas? Quais mecanismos a gente tem que trabalhar? Quais mecanismos a gente tem que observar na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer com que a empresa cresça? Então eu vou trazer aqui um pouquinho desses detalhes aqui. Eu até fiz uma apresentação para ficar mais palpável, né? Eu gosto desse freehand aqui de falar as questões, mas trouxe uma apresentação para ficar mais palpável. Acho que vai ficar mais dinâmico a nossa conversa, a nossa comunicação aqui e vai ser melhor de entendimento. Então bora lá. Vou trazer aqui como funcionam as alavancas de crescimento no negócio, né? Os mecanismos estratégicos que permitem ter um crescimento previsível, sustentável e escalável, né? Através de sistemas replicáveis. Isso aqui é importante. Por que é importante? Por que eu gosto de falar que sistemas replicáveis? Porque, por exemplo, você está em fase de crescimento na sua empresa, só que você trava por alguns momentos de não conseguir mão de obra, o mercado está extremamente difícil com mãos de obra, né? A gente tem enfrentado muita dificuldade em achar mão de obra qualificada que queira continuar a longo tempo na sua empresa. Então você não tem procedimentos operacionais padrões, você não consegue ter sustentabilidade, faz investimentos, chega empresas aqui com investimentos que precisa de 6 a 10 a 12 meses para começar a sair no 0 a 0 e aí não consegue fazer investimentos em anúncios, não consegue contratar ninguém. E como fazer com que isso seja sustentável, como fazer com que essas alavancas elas cresçam, né? Então a gente vai passando aqui para o primeiro tópico. O que são as alavancas de crescimento? O que eu entendo, né, dentro de até toda a minha formação de engenharia de produção e as empresas que eu atuei, onde que a gente faz com que uma empresa cresça? Né? O que precisa ter na empresa para que ela cresça? São as alavancas de crescimento. Novos clientes. Óbvio, para crescer você precisa de novos clientes. Então, o que você precisa e como trazer esses novos clientes? Né? Como atrair e converter esses prospectos qualificados? Esse é o importante. Porque não adianta só atrair, porque a gente acha que o tráfego pago ele é um pedaço de uma alavanca, entende? Ele traz novos clientes. Só que ele só traz uma parte disso. Ele te posiciona no mercado e você tem gera a necessidade na pessoa e faça com que ela chegue até você. Mas e como você fecha esse lead? Como você trabalha esse lead para que ele vire de fato um cliente, né? E de fato essa coisa ela seja trabalhada dentro. Então novos clientes, né? Então esses sistemas. Você tem um CRM para acompanhar o atendimento das seus secretários, dos seus secretários, principalmente em clínicas médicas, né? A gente tem acompanhado muito aqui, chega muito doutores aqui que sofre demais com isso, que tá crescendo, mas não consegue acompanhar, fala que já tentou várias agências e não deu certo, porque de fato ninguém olha para esses pontos, né? O pessoal quer fazer assim, olha os números no gerenciador, olha números de prospecção fria, enfim. Trouxe 100 clientes, 200 clientes, mas e aí? Né? Qual foi a qualidade desses clientes? Qual foi a qualidade com que esses leads chegaram para você? Mais receita. Então, assim, processos que aumentam ticket médio e recorrência. Isso daqui é importantíssimo, por quê?
Não adianta também você querer trazer novos clientes se o seu operacional não tem novas receitas, se a sua empresa ela não tem formas de vender para esse cliente coisas que talvez ele não precisa ser uma robustez toda. Vou dar um exemplo, né? Chega aqui para mim, talvez um cliente querendo fazer tráfego pago. Beleza, vou fazer o anúncio ali para ele e tudo mais. Só que eu entendo que ele precisa de CRM, ele precisa de um trabalho de growth, um diagnóstico de growth aqui dentro da empresa dele, para que ele entenda o que, que ele precisa ajustar, o que, que ele precisa resolver, e não só essa parte. Então tá vendo que eu consigo, dentro do mesmo cliente, vender várias coisas dentro dele, fazer um ticket maior? Seja também aqui na minha própria prestação de serviço, ou isso falando de prestação de serviço, mas também tem a consultoria, também tem a comunidade. Então a gente consegue trazer várias coisas dentro de uma coisa só para que as receitas elas cresçam, né? Para que a gente consiga ter novas receitas e sempre conseguir vender também para esse próprio cliente. Melhor retenção. Não adianta trazer 100 leads todo mês se você perde 100 leads todo mês. É um ciclo infinito, né? E eu vejo muitas empresas assim, não cuidam bem dos seus clientes, não cuidam dos clientes que chegaram, dos leads que chegaram, faz a primeira venda porque pode ter um comercial bom, mas não tem uma entrega boa, né? Então não consegue fazer essa retenção, não consegue fazer com que isso cresça na empresa. E isso atrapalha demais na hora de fazer um balanço financeiro, né? Principalmente na hora que você está fazendo agora o balanço financeiro para 2026, você não consegue ter previsibilidade. Por quê? Porque você gasta lá 100 mil reais em captação de novos clientes e perde esse cliente mês que vem. Então o seu custo por aquisição ele é alto e você não retém. E aí, como fazer isso, né? Como manter esses clientes engajados e eficiência operacional? Aqui é algo que muita gente não gosta de olhar, são números financeiros. O que está gerando muito custo na sua empresa, né? Funcionários ociosos, tempo de processos ociosos. Muita gente não dá importância para esse ponto na sua empresa e acaba afetando demais o seu crescimento. Porque você tem custos ali com ferramentas, com plataformas, né, principalmente nessas questões de IA que você quer gastar, e tráfego pago, e funcionário, e não sei o que lá mais, e não olha de fato onde que está matando a sua operação, onde que está de fato matando a sua empresa. Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que achar as ações isoladas em cada uma dessas alavancas para que a gente cresça a sua empresa sem depender de sorte ou improviso ou indicação. Indicação é excelente, mas imagina se você só depender de indicações, se você não tiver um sistema onde você consegue criar automações ou criar otimizações para que sempre tenha novas receitas e sempre mantenha as receitas recorrentes. Isso, a longo prazo, é o sucesso de todas as empresas. Então, isso são as alavancas. Essas 4 alavancas foram as que eu identifiquei dentro de uma operação, seja ela micro, médio ou grande porte, que precisa ser olhado. Claro que cada caso é um caso e a gente precisa destrinchar para ver onde de fato está o maior potencial de receita recorrente e maior ganho a curto prazo. Mas assim, só de olhar nisso daqui, você já consegue subir de 20% a 30% o seu faturamento, só olhando para esses 4 rápido. E a longo prazo, isso pode virar até 100% ou mais. Isso a gente pode fazer até crescimento das empresas. E aí agora, o que a gente tem aqui? A gente tem as fases dos negócios, né? Então vamos lá. Fases do negócio. O que são essas fases? O que a gente entende como fases do negócio? Né? Primeiro, a gente tem a validação dos produtos market fit. Cara, isso daqui eu tô falando para empresas, mas você prestador de serviço e caiu aqui também, você que é lançador que caiu aqui também, entenda o seguinte: você tem que testar produtos rápidos e ajustar a entrega conforme for feito as vendas, né? Então, o que a gente entende? Que às vezes as pessoas não estão prontas para o que você está querendo trazer. Às vezes as pessoas elas não querem, né? E aí a gente fala de diferencial de mercado, diferencial competitivo, que a gente escuta muito isso. Não, qual que é o seu diferencial competitivo? Se você tem um diferencial competitivo muito fora da casinha, isso é bom, só que é ruim. Por quê? Porque gera mudança. E as mudanças, elas geram estresses. Pensa na cabeça do seu cliente se ele, você está gerando nele a necessidade de saber que ele precisa de fazer as mudanças, só que
isso gera um custo, gera um cansaço, gera um estresse para ele, que no jeito que tá para ele hoje, tá bom. Então, você tem que tentar entender o que que o mercado quer com essa solução que você faz. O que que o mercado quer, de fato, ter com isso. Analisar, de fato, os seus resultados e como entregar isso. E aí é testando produtos, é testando roupagens, é testando novas formas de vender o mesmo produto, novas formas de vender o produto que é bom, de formas que cresça e destrinche esse produto para atender determinadas fases dos seus clientes, né? Também trazer as trações. Cara, para empresas crescer, precisa de processos comerciais. Não aqui necessariamente a gente precisa de pessoas, né? A gente pode estar só com você, se você for um empreendedor solo ou uma empresa grande, mas precisa construir processos comerciais. Você precisa ter um CRM, você precisa saber como é que estão os leads que estão chegando, as campanhas previsíveis, início da escala de fato. Cara, imagina se você vende um produto físico ou um infoproduto, né, e não sabe se o produto é bom e vende ele de forma sem saber se está dando lucro, né, sem saber se recuperar carrinhos. Então aqui é um ponto de tração. E aqui, de fato, é a escala. Você validou o produto, você viu que ele pegou no tranco. Agora é a escala. Aqui você tem que ter clareza do seu produto. Qual que é a oferta que você tem e quem que é o público. Aqui você tem que ter essa clareza, né? E aí você busca foco em eficiência, automação e previsibilidade. E aí você escala ou escalabiliza, né? Ou escala, que depende, por exemplo, se você for uma agência de tráfego pago, você, para escalar uns produtos assim, a prestação de serviços em si, é difícil. Então você precisa de mais mão de obra. Mas se você tem um produto bom, que ele está validado e você confia 100% nesse produto, cara, é fácil de escalar esse produto, né? E as pessoas ele já foi, e é o ponto aqui, não é só você confiar, ele tem que estar validado e o mercado tem que gostar desse produto. Isso daqui traz uma clareza muito grande e faz com que a empresa escale, né? E aí aqui eu sempre trago uma notinha que cada fase exige alavancas diferentes. Negócios maduros ativam alavancas distintas e empresas buscando o produto mais fit. Às vezes a sua empresa já pegou tração, né, e já está para a fase de escala. Então você não precisa ficar validando produtos. Mas eu sempre gosto de trazer o seguinte: diferenciais. Testa novos produtos. Cada trimestre, a cada semestre, um produto diferente. Vê o que seu público está buscando, o que seu público está querendo. Né? Não se trave também naquele produto ali que a gente fala que é a vaca leiteira e esqueça do produto estrela e fique só também com produtos abacaxis na mão. Para quem não sabe, o produto vaca leiteira é o que dá leite todos os dias, né? É o produto que te dá a receita que paga as contas. O produto estrela é os que dão as escalas absurdas, e o produto abacaxi é o que te dão prejuízos. Né? Então a gente sempre trata isso aqui nesse formato. E falando de alavancas fundamentais, processo comercial, né? A alavanca mais poderosa para um crescimento rápido, quando existe demanda reprimida. Cara, aqui tá um desenho muito grande aqui, mas eu não gosto de ficar trazendo isso, não. Vamos apenas falar um pouco disso daqui, né? E aí aqui eu consigo trazer depois na consultoria, enfim, a gente fala isso depois. Mas o que a sua empresa ela precisa entender em relação a processo comercial? Se a sua empresa já tem mais de 3 anos, você tem vários clientes que já passaram por ali e que você não consegue reativar as compras dele. É normal, várias empresas passam por isso. Como que a gente consegue fazer isso? Primeira coisa, mapeia a jornada da compra. Vê se de fato esse cliente não poderia comprar de novo de você, né? E aí a gente faz funis inbound e outbound e indicação. Pô, se eu tenho clientes recorrentes, por que eu não trabalho em indicação? Você gosta do meu resultado? Tá satisfeito com a minha entrega? Por que você não me indica? Cara, maravilhoso. 2 sims, pum, beleza. Inbound, prospecção outbound, a gente trabalha todos esses pontos, né? Seja disparo de mensagens em massa, e-mail marketing, tráfego pago, canais de captação presencial, né? Enfim, trabalhar todos esses pontos, que aí a gente fala de inbound marketing também. Por quê? Porque você precisa sempre estar trazendo novas receitas. Isso aqui tem que estar na sua cabeça. Você não pode parar de trazer novas receitas para sua empresa, mas também não pode parar de entregar um serviço de qualidade. As duas coisas têm que andar juntas. Documentação em CRM,
né? Então, cara, os seus clientes, você tem que saber onde que tá em cada etapa de que tá os seus clientes. Cadências claras e replicáveis, KPIs, OKRs e metas trimestrais, enfim, precisa ser trabalhado bem essas alavancas dentro da sua empresa, né? A gente precisa analisar calmamente e cada um para que possa de fato crescer a sua empresa. Ah, Marildo, isso daqui, então, se eu chegar e fazer isso daqui em um mês a minha empresa cresce? Tem quanto tempo que essa empresa tá assim? Um mês não vai crescer, né, gente? Mas vai já direcionar bem. Então, isso daqui é construído, né? Isso daqui não é feito da noite pro dia. É construído, precisa de mão de obra, a gente precisa trabalhar, tem essa consultoria para que isso de fato cresça, né? E aí, a gente também começa a trazer um ponto que eu gosto muito de falar, que é isso daqui, né? Que é o CRM, governança comercial. Por quê? Cara, crescer sem um CRM bem feito hoje na sua empresa é sorte, né? Muita gente, eu não preciso de CRM não, Marildo, não faz sentido para mim. Tá bom, cara, tá bom, às vezes você não precisa, mas você já reparou quanto de lead que você está perdendo? Quanto potencial financeiro você está perdendo se você não tem o CRM estruturado? E eu não tô falando aqui de chatbot não tô falando aqui de IA também não, tô falando só de um CRM, só de você entrar num sistema e saber onde estão seus clientes, quer fazer uma campanha de e-mail marketing, ter tudo salvo bonitinho, quer fazer uma campanha de mensagem de aniversário, uma campanha de qualquer coisa que seja. Um CRM onde você tenha os dados para saber e entrar em contato rápido com esse cliente. Quer bater metas de final de ano? Você consegue pegar todos os clientes que estão em orçamentos ali que não deu certo e manda desconto e bate meta. Então, assim, CRM é necessário demais. E aí, claro, né? Com o tempo você documenta, mede e faz automações que julgar necessárias, seja implementação de IA, seja implementações mais coisas. E também tem, né, as questões omnichannel, né? A gente pode também estar trabalhando nas omnichannels, com integração do WhatsApp, Instagram, e-mail, telefone, enfim. Vários pontos aqui que tem que ser trabalhados dentro desse CRM de vocês com governança. E aqui é um ponto que eu gosto muito de falar e que muita gente negligencia dentro do operacional, que é o quê? Treinamentos outbound. Muita empresa negligencia isso daqui, muita empresa negligencia que isso, acha que não precisa, né, de treinamentos, do seu processo comercial não está aceito. Cara, o que eu já vi de empresa contratar a pessoa e amanhã ela seguir, entrar no processo ali e, ô fulano, você que tá mais de boa aí, ajuda o ciclano aqui a resolver isso daqui. Não tem um roleplay, não tem um processo operacional padrão criado, né? Não tem nada, não sabe, não explica nem pra pessoa qual que é o ICP que ela quer. E eu falo isso de micro, médio e grande empresa, principalmente grande porte, né? Que tem muita gente, não tem isso aqui bem estruturado, né? Não faz revisões de cadência, não tem rituais, cara, não tem metas, não tem rotina comercial. E aí, Amarildo, o que o método livre traz dentro disso aqui tudo? Cara, entenda uma coisa. Você precisa saber o momento que a sua empresa tá, né? E aí o método livre, rotinas, é aqui, ó, metas, rituais, rotina comercial. Cara, se você tá com uma empresa grande e quer ter tranquilidade para crescer no digital, para crescer seja onde for, se você não tiver estruturado, né? E aí que eu não falo de só focar em estruturação, porque também você perde vendas e tudo mais. Mas você tem que ter um mínimo padrão aqui, um mínimo viável para que outra pessoa toque assim que chega, entende? Que a outra pessoa ela entenda de fato onde está a sua empresa para que você cumpre o tempo dela e você consiga ter o seu tempo. Entenda isso? E assim, se você for explicar a sua empresa para mim hoje e você não conseguir explicar ela em 5 minutos, explicar todos os processos dela, você não está com ela muito bem organizada. E eu estou dando 5 minutos e é muito, mas muita gente trava. Então, assim, a gente precisa trabalhar esse treinamento comercial, outbound qualificado, né? Construção de listas por ICP, rotina diária de prospecção, qual que é a cadência multicanal, scripts validados. Então, esses pontos aqui a gente precisa estar trazendo nas empresas, porque muita gente não olha, muita gente negligencia demais isso daqui e vai deixando seguir, vai deixando seguir. Então, assim, esses pontos que eu gosto de trazer para que a gente consiga entender o processo das alavancas para crescimento no digital e offline, né? Porque muita gente só fala assim, eu só quero escalar no digital, mas esquece também que 90% das empresas ainda estão no offline.
Então, o que a gente trabalha, né? O inbound marketing. A gente trabalha o Google Ads, Meta Ads, SEO e conteúdo, páginas segmentadas. Cara, isso aqui todo mundo já tá cansado de saber como trazer esses leads por cá e fazer tudo isso daqui. Mas é um canal extremamente poderoso quando você tem bem estruturado, né? E não só largado às traças. E também programas de indicações e eventos. Cara, muita gente não faz isso daqui bem feito. Até tenta fazer programas. Você fala assim, Marildo, eu já fiz programas de indicação, mas nunca deu certo. Nunca tive indicações legais, né? E, cara, cliente gera cliente. É absurdo. A taxa de retenção de clientes que vem por indicação e fica é muito alta. Então, assim, a gente precisa sempre estar trazendo isso. E, cara, um empresário hoje que dependa de vender os seus produtos, seja produtos ou serviços, ele precisa estar. Não estou falando aqui de comunidades, de estar em sistema de network, não. Mas precisa estar no movimento, precisa ver o que o mundo físico está trazendo, o que as pessoas estão trazendo de dores no mundo físico, né? E aí, como você vai ter isso? É no tete a tete, cara. É ali, sentando ali, não é feira de eventos, onde tem várias pessoas que compram de você. Tô falando de empresários que vários empresários compram de mim. É saber qual que é a dor dele, saber o que ele precisa. É ele sentar aqui e conversar comigo e falar assim, cara, eu faço isso, 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 e não consigo crescer a minha empresa. O que você pode me ajudar? É essa visão, isso é importantíssimo. E aí é o que eu falo muito para prestadores de serviços, mas também se você tem um produto que gere uma dor, né? Por exemplo, sei lá, se você é um mecânico e vende peças, saber quais são ir em encontros ali, passar em borracharias e saber assim, cara, eu tô vendendo peças aqui, quais que são as peças que mais estragam aqui? Tipo assim, de quais são os carros que mais estragam? Sabe? É ter esse tipo de visão para poder crescer a sua empresa. E também, aqui, eu gosto de trazer a automação e a nova fronteira do crescimento. Muita gente foi de encontro nas IAs achando que elas iam mudar o jogo, tirar empregos, fazer infinitas outras coisas. E a gente sabe que é bom, mas com ressalvas. Erram demais. As IAs ainda elas têm muitas perfeições, mas elas erram demais. Então, saber usar a IA a seu favor é importantíssimo. Importantíssimo. Mas também não só depender disso. Né? Por exemplo, a gente tem IAs de atendimento, mas depende do mercado. Porque uma IA de atendimento em alguns nichos não é legal. Automações de follow-up, né? É muito bom. Pô, você já faz as IAs mandando disparos automáticos, enfim, trabalhando novos formatos. Isso ajuda demais. Ajuda a reduzir custo, acelera as respostas, mas tem que ter cuidado. Sempre tem que ter cuidado. Tem que estar atento às inovações, mas saber como essas inovações podem ajudar a sua empresa, pode ajudar o seu momento de vida, pode ajudar no seu lançamento, pode ajudar, enfim, em outros quesitos. Né? E, por fim, que a gente eu gosto de trazer essa máquina de crescimento. Como que funciona essa máquina de crescimento? Primeira coisa, o diagnóstico. Precisa ter um diagnóstico claro da sua empresa, né? Saber o que está crescendo, o que não está, onde que está gargalos. Depois de ter feito esses diagnósticos, a gente vai para a priorização. Começa, de fato, a entender as alavancas da fase do seu negócio e quais alavancas estão emperradas, quais alavancas não estão travando o crescimento. Depois, sprints de execução de 30 a 90 dias para desemperrar essas alavancas. Né? Então, assim, não é que vai bombar demais, mas aqui a gente vai desemperrar para que não trave o crescimento da sua empresa. Documentação e aí otimização, né, com revisão de KPIs e OKRs. Enfim, esses processos aqui, né, faz uma empresa crescer, né, faz você conseguir trazer uma empresa para o mundo digital, faz você conseguir trazer uma empresa ficar a longo prazo. Né, o que te levou até aqui pode não ser o que vai fazer você crescer. Né? E aí eu sempre gosto de trazer a notinha de rodapé. Crescimento não acontece por acaso, ele é construído. Né? Então, quando ativamos as alavancas certas, no momento certo, o negócio tende a se tornar uma máquina de vendas, né? Com previsibilidade, com performance e margem operacional, para você poder crescer de forma sustentável, de forma que não agride tanto o seu orçamento e que você não fique sem dormir. Então, esses pontos aqui, acho que são os pontos chaves aqui das alavancas. É um conteúdo, que eu falei, um conteúdo mais denso,
Mas eu gosto de trazer isso daqui, por quê? Porque eu acho que faz falta no conteúdo, quando eu falo de método livre, quando eu falo de metodologias, algo que você visualize, né? E por que que isso é importante? Então, eu acho que vocês, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Fala aqui se quer mais desse tipo de conteúdo para crescimento de empresas. Traz a sua dúvida, né? Como aplicar, traz os seus negócios aqui, vamos bater um papo, vamos discutir em como a gente pode aplicar isso daqui nas suas empresas. E fique com Deus aí. Se puder, se inscreve no canal também.